TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Ai, vamos chegando ao vivo para todo o Brasil, 2h06, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo trader, amigo investidor, investidora. Bora que bora desenhar mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados neste humilde podcast que no fundo é um grande reality, é pele em jogo, é skin in the game. É exposição constante à Bolsa de Valores, faça chuva ou faça sol, com 10 mil reais alocados lá atrás, que já vão empinando para 10.600 reais, num crescimento de mais de 5% da semana passada para esta. E olha, não fosse o Ibovespa ter vivido um dia muito positivo ontem associado a commodities, nós fatalmente bateríamos ou teríamos batido o Ibov. Não foi possível muito em função do dia de ontem. De qualquer forma, uma bela fotografia que traduz a forte força compradora, com o perdão da redundância, na Bolsa Brasileira. Vamos juntos então ao longo da próxima hora. Eu sou Leonardo Levati, não estou sozinho, ele me acompanha, o gestor de recursos CFA, responsável pela nossa estratégia de alocação de recursos, Carlos Castrucci. Alô, Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que acompanham aqui o programa mais uma vez e vamos lá, né? Movimento bastante forte na Bolsa, é importante a gente falar um pouco sobre perspectivas, porque tem muita água para rolar ainda. Tem muita água para rolar e uma coisa não muda capítulo a capítulo. Você pode e deve participar, como já está fazendo aqui pelo YouTube. Olha só a galera que está desde as primeiras horas do dia conosco aqui. É o caso do Leandro Miranda. Abração pro Leandro. Sempre um dos mais ativos ouvintes que a gente tem aqui nos 10 mil. Abração, Leandro. Tamo junto. O Fábio Lopes está por aqui também. O Pedro Paulo. Quem mais, ó? A Tereza Duarte. Que legal. TC Rádio faz parte do meu dia a dia. Muito bom, Tereza. Um beijo em você. Obrigado pelo prestígio. O Bruno Valadão também está por aqui nos embalos do mercado agora à tarde. E a gente vai com os destaques dessa edição. Atenção, hein? Ibovespa no mesmo período da semana passada para esta subiu 8,1%. A gente vai falar um pouquinho desse viés comprador e altista que tem contagiado a Bolsa Brasileira. Vamos falar de Via, o papel que mais subiu da semana passada para esta, 15% de alta. E MRV, nos bastidores o Castrucci me contava. Zeradas as posições em construção civil? Já foi? Ou ainda vai mais? A gente repercute. Vamos falar de Estados Unidos, expectativas em torno do payroll. Vamos falar também e muito do Reino Unido com esse recuo tático de Liz Truss. Vamos falar em especial da China, cuja atividade ainda dá uma certa dúvida, mas a expectativa é por recuperação e envergadura econômica maior. E claro, vamos falar da nossa alocação de recursos em meio a estes sinais que a Bolsa Brasileira vai dando depois do primeiro turno das eleições de 2022. A partir de agora, ao vivo pra galera, se liga, é mais um capítulo de Os 10 Mil Deles pra você. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá descortinar alguns dos principais fatos, não sem antes registrar um super beijo pra Cláudia Stuck. Alô, Clau, tamo junto. O Wagner Ortiz, bora que bora, Léo, sempre ligado aqui, tamo junto, Vagnão. Samir Rosa, salve, Samir, também fiel ouvinte, companheiro nosso aqui de audiência. O Celso Lazzarini, boa tarde. E o Leandro já faz uma pergunta, ó. Ô, Léo, se possível, eu gostaria de algum comentário do Carlos sobre Leve 3, metal leve, grato. Vamos ver, Leandrão, se o Carlos já dá um overview ou se a gente até pode aprofundar em algum capítulo mais pra frente. Antes, no entanto, Castrucci. Comecemos pelo começo, porque ao longo de toda essa semana eu enderecei, e os outros âncoras da rádio também o fizeram, para os nossos contribuidores, o que as eleições contaram para a Bolsa Brasileira no desfecho do primeiro turno. E a resposta padrão é que as eleições contaram. Primeiro, uma problemática atuação das pesquisas, e quando a gente olha para a abertura das urnas, um Congresso de centro-direita com muita clareza, em especial no Senado, que, se Lula voltar, vai fazê-lo voltar moderadamente, se Bolsonaro se reeleger, vai fazer a agenda de Guedes ter ainda mais asfalto para avançar. É por aí o saldo, Carlos? Bom, vamos lá, Léo. Começando pela parte das pesquisas, realmente, mais uma vez, foi feio, né? A diferença, a distorção entre
o que as pesquisas mostravam e o resultado que realmente ocorreu, né? Então acho que a gente precisa passar por uma reformulação de metodologia ou um critério maior na seleção das pesquisas e na própria divulgação dessas pesquisas, né? E o próprio protocolo dessas pesquisas no TSE, porque isso pode acabar manipulando as opiniões e os votos e assim diante. Então, é algo que liga um ponto de alerta aí na minha visão, mas eu acho que todos esses pontos vêm para melhor, né? A grande questão, o erro tá aí, não necessariamente é uma má intenção, mas é um erro, claro, e tem que melhorar de alguma forma. Falando do resultado eleitoral em si, né? Aí a gente tem vários pontos no tabuleiro, a gente não vai entrar aqui agora na questão das eleições estaduais, porque eu acho que aí a gente entra muito em casos específicos, mas falando em eleições do ponto de vista do legislativo e do poder executivo na esfera federal, aí sim, eu acredito que o mercado reagiu positivamente, principalmente por conta dessa composição que a gente viu no Congresso, né? Então tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados a gente viu uma composição que teoricamente é majoritariamente composta por direita e centro-direita, que são teoricamente também mais dispostos a seguir a agenda reformista que vem desde o começo do governo Temer e que tem trazido melhorias para a situação econômica do país e para a saúde fiscal do país. E só que vale um destaque aqui, Léo, acho que um ponto de atenção, né? Vale o destaque que antes de centro-direita, direita, eles são políticos, tá? Então... É uma boa ressalva. Eu acho que é uma ressalva super importante, assim, a gente não pode... A composição hoje ela está positiva, mas é claro que isso deve dificultar, por exemplo, uma guinada por uma maior irresponsabilidade fiscal caso o Lula seja eleito, mas não garante, porque no final das contas eles são políticos, a gente vê os movimentos que, por exemplo, o Alckmin fez, que sempre foi um antipetista, né? Então, assim, o jogo, do ponto de vista financeiro e de perpetuação de uma melhora da saúde fiscal do país, das condições econômicas do país, ele não tá ganho ainda. Eu acho que ainda tem muita água para rolar e, independente de quem for eleito presidente do país, eu acho que vale, como cidadão, o nosso dever de fiscalizar o que as pessoas que a gente colocou lá dentro estão fazendo, se elas estão seguindo o que elas prometeram e o que fizeram com que você votasse nelas ou não, né? Eu acho que a fiscalização da sociedade, de uma forma geral, ela deve ser bem próxima, assim. E falando do cenário, para fechar, do cenário para presidência, né, do executivo, aí tá aberto, né? Eu acredito que a maior probabilidade ainda é do Lula levar essa eleição, né? Dado o resultado do primeiro turno e a dificuldade de coletar esses outros votos para fazer uma virada de jogo, mas ainda está em aberto, né? Então, se eu tivesse que jogar aqui uma probabilidade, eu colocaria Lula com 65%, Bolsonaro com 35% de chance de ganhar, mas 35% é bastante, né? Tem coisas que acontecem com 1% de chance. Então, tudo pode acontecer, a gente ainda tem um mês para correr aí até o segundo turno das eleições. Acho que tem alguns complementos à sua fala. Vou começar pelo final. Eu já tô vendo um cenário, neste momento, mais embolado do que esse que você sugeriu. Embora com a ressalva de que com 1% tem chance, imagine com 35%. Mas, sinceramente, acho que o Lula... A gente usou essa analogia do placar, acho que o futebol traduz bem sabedoria popular. É como se as pesquisas sugerissem 4-0 Lula, é como se as urnas tivessem dito 4-2, e é como se a semana imediatamente posterior ao primeiro turno, esta que nós estamos vivendo, tivesse colocado um 4-3 para mim no placar. Eu acho que o Bolsonaro hoje, sei lá, o Lula teria 55-45, 57-42, ali ou 43, né? Em relação ao Bolsonaro. Para mim, embolou mais o jogo, o desafio do Bolsonaro ainda é grande, convenhamos, mas me parece muito mais crível do que já foi um dia. E ele demonstrou um sinal de força interessante, tendo os governadores à frente dos 3 colégios eleitorais mais volumosos do país em rápido alinhamento consigo. Então, a gente está falando do Zema, reeleito em Minas Gerais, estrondosamente na urna, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro e o Rodrigo Garcia, que fracassou na disputa pelo governo do ano que vem, a partir do ano que vem, mas demonstrou apoio rapidamente para o Bolsonaro. Esse é um ponto de complemento. Um outro diz respeito a, me parece, o seu primeiro ponto, que é essa ideia de fiscalização.
Se tem uma tecla que eu bato neste programa e em toda a TC Rádio é essa. Eu acho que o verbo que eu costumo usar com classe política é detestar. Alguns mais, outros menos, mas é no sentido de fiscalizar, de monitorar, de cobrar e de flagrar incoerências, inconsistências. Acho que esse é o papel de qualquer cidadão, deveria ser. É claro que na dimensão cidadã as pessoas têm o direito de ter paixão partidária, mas eu realmente torço para que um dia o país olhe para a política mais pelo viés racional do que emotivo. E um terceiro ponto de complemento, que também toca na dinâmica de alguns papéis. Eu queria especialmente endereçar Cogna para você. Por quê? No momento em que nós estamos falando, Cogna é o papel que disparado, mais sobe em todos aqueles que compõem o índice. Você tem uma noção? Via, que tá na nossa carteira também. Via tá dando uma porrada de 5,26%. A fotografia que eu trouxe aqui não inclui o dia de hoje. Pega o fechamento de ontem. Via é o segundo papel entre aqueles que compõem o Ibovespa que mais sobe. Está avançando 5%, está em 3,79. Cogna é o primeiro colocado com 8,22% de ganho. Cogna está em R$ 3,16. Inclusive, mais cedo, a nossa editora, a Stephanie Rigamonte, assinava um texto no painel Mover Pro de título Cogna dispara e alcança seu maior valor em quase um ano. Por que eu quero te endereçar a Cogna? Não só porque você, gestor fundamentalista que é, conhece o modelo de negócio e nós temos uma posição na empresa muito em função do trabalho de reconstrução que você tem monitorado, mas também porque esse é um papel termômetro para a gente acompanhar a movimentação das eleições. Esses papéis vinham encorpando na perspectiva de um Lula vencer no primeiro turno. Logo na segunda-feira, derreteram 4%, 5%. Eu estou falando derreteram assim, com o verbo no plural, porque a Edux acompanhou a mesma toada. E aí ficaram mais descolados. E hoje parecem compensar as perdas do início da semana. Então eu queria te ouvir especialmente sobre Cogna, Carlos. Como é que você, fundamentalista que é, mas também atrelado ao timing, ao momento, tá vendo essa fotografia de COGN 3? Bom, acho que o que eu vou falar agora, até algumas pessoas podem até dar risada, mas pra mim, isso eu já falei algumas vezes, né? Quando a gente analisa os cenários potenciais para o Brasil, né, daqui pra frente, então isso engloba perspectivas para inflação e taxa de juros, perspectivas para emprego e crescimento econômico e perspectivas políticas, né? A Cogna é um dos cases aqui, na minha visão, um dos papéis que tem a melhor assimetria, porque assim, saindo do ponto de vista micro, né, então de toda a reestruturação da empresa que eu já comentei aqui, e que eu acredito que ela vai surfar bons momentos daqui em diante, com um cenário tudo mais constante, né, mas falando do ponto de vista macro, qual que é os principais indicadores macroeconômicos que são drivers, que são direcionadores para o desempenho de uma educacional? Emprego e atividade. E aí, o que a gente está vendo hoje em dia? Desemprego diminuir a cada fotografia e a atividade, muito bem, obrigado, cada vez mais. E a tendência para o desemprego é ele continuar continuar nesse curso, que já está no seu melhor patamar desde 2015, 2014. E desculpa, Carlos, com freio de mão puxado, vento contrário, em função de uma Selic em quase 14%. Perfeito. Então, assim, um cenário de continuidade do que a gente está vendo hoje, ele é bastante positivo para as educacionais. E a Cogna, que foi quem se reestruturou ao longo do período da pandemia ali, 2020, 2021, e que na minha visão já terminou esse processo de reestruturação e agora vai começar a surfar bons momentos, bons ventos, ela está muito pronta para surfar essa redução do desemprego, que acaba trazendo mais poder de compra, começa por aí, para quem quer fazer um ensino superior, e mais estímulo para quem quer fazer um ensino superior, porque tem emprego batendo na porta, né, para pessoas que têm ensino superior. Então, é um cenário positivo para a Cogna, a continuação do momento atual que a gente está vendo na economia brasileira. E caso a gente tenha uma guinada, por exemplo, que acabe prejudicando esse lado, por outro lado, essa guinada, isso tudo na teoria, né, dos cenários políticos que são desenhados. Na teoria, com o governo do Lula, a gente poderia ter uma maior dificuldade nessa trajetória. Mas não necessariamente uma guinada de aumento do desemprego, mas talvez uma desaceleração na redução do desemprego. Mas, por outro lado, você tem uma perspectiva de políticas fiscais expansionistas que envolvem, por exemplo, uma volta de um FIES ou de alguma coisa nesse gênero, né? Então, mais dinheiro público injetado num FIES, que foi o mecanismo que fez com que as educacionais mais ganhassem dinheiro na sua história, né? Porque o ticket médio de um FIES versus um ticket médio, por exemplo, de um aluno comum, um aluno pagante, era o dobro do que o aluno pagante.
E, além disso, o risco de crédito era quase zero, porque você não tinha cobrado aluno, você cobrava do governo, né? Então, assim, os dois cenários para a Cogna acabam sendo positivos, né? Claro que quando a gente fala de especulações de mercado, o cenário de continuidade, ele assim, o cenário de continuidade da redução do emprego, ou seja, esse driver mais sustentável, ele é mais provável que aconteça, só que o mercado em eleição ele tenta tradear ali as expectativas de curto prazo. Então essa questão do FIES, será que vai voltar com o Lula? Não sei. Mas só que o pessoal fala, bom, se o Lula voltar, deve voltar o FIES, então a gente as educacionais tendem a performar melhor. Mas em resumo, assim, essa é a grande questão que eu tenho para a Cogna. Os dois cenários são positivos, por diferentes motivos, mas os dois cenários, de certa forma, são positivos para as educacionais. Tem algumas questões que chegam para mim quando você fala. Por exemplo, o FIES, sem dúvida que ao mesmo tempo em que foi um belo motor para acelerar o modelo de negócio das educacionais, tem muito crítico que sugere que o tiro saiu pela culatra no médio prazo, pelo crédito, digamos, frouxo, pouco cuidadoso, que depois se traduziu no endividamento forte e estrutural para uma boa parcela dessa juventude. Quando a gente cogita, num eventual retorno de Lula, uma edição 2.0 de um FIES, qual é o tipo de desconfiança, de insegurança ou de risco que você enxerga também num desfecho que o FIES teve num segundo momento? Porque no primeiro ele foi muito bom para aquecer o setor e depois se desdobrou no que a crítica sugere ter sido um crédito frouxo e irresponsável. Como é que você calcula esse risco também, que é político? Léo, aí a gente está falando de situação fiscal do país efetivamente, né? E tem uma grande, assim, uma coisa que é triste, né? Mas infelizmente é a realidade. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos vivem um problema de crédito estudantil. Então, assim, não é algo fácil de se executar numa economia que tem estabilidade e taxa de juros baixas, tá? Lá já tá dando problema. Imagina aqui no Brasil, entendeu? Onde o país tem menos capacidade financeira, onde as taxas de juros são muito mais voláteis e estruturalmente mais altas do que nos Estados Unidos, e onde o crédito cedido, ele não necessariamente ele é dado a alguém que terá a capacidade de repagar esse crédito, né? Mas para alguém que tem desempenho, que tem a necessidade, mas não necessariamente a capacidade, né? É como se fosse, claro que a gente não pode comparar, mas o banco dando dinheiro para quem precisa e não para quem pode pagar, né? Ele tem que juntar essas duas coisas, porque senão ele quebra, entendeu? O risco de inadimplência. A mesma coisa vale para o país, né? O país não tem dinheiro infinito, né? Então, assim, a grande questão é, esse tipo de programa de estímulo educacional, ele é muito complexo do ponto de vista fiscal, porque você cria uma bola de neve, você cria uma inadimplência muito grande para o governo, né? O governo para de receber muito, os prazos são muito alongados, né? As pessoas acabam... Imagina, depois que você se formou... Isso, 4 anos na faculdade. Se formou, aí você está começando a sua vida, será que você vai priorizar o pagamento da sua dívida com o FIES, né? Assim, eu não tô criticando, eu não acho que necessariamente isso é ruim, mas eu tô falando da realidade. Mas é uma dúvida legítima para manejar risco. Eu acho que realmente as pessoas não vão priorizar, porque já é difícil viver no Brasil, você ainda, depois que você já cumpriu a missão do FIES para quem pegou o FIES e se aproveitou dele, você vai priorizar o pagamento dele ou você vai priorizar o pagamento da sua comida, da sua moradia, ainda mais com as dificuldades de emprego que a gente teve aqui também nos últimos períodos. E dependendo do momento de país, quando você pega o canudo da faculdade. Tudo isso tem que estar no radar, pensando em manejo de risco. E eu achei que você fez uma distinção espetacular. Porque eu não estou abrindo o programa com o setor educacional à toa. É porque ele é a grande pauta hoje do dia. É o que está pautando a discussão dos mercados. A galera está se cutucando e falando se é sustentável essa alta de Cogna. E do ponto de vista do fundamento, a empresa está se reestruturando mesmo? Ou é só especulação antes do desfecho do segundo turno? Mas qual que é a distinção que eu achei que você fez e foi muito bem nela? Que é o seguinte, você não está entrando no mérito do FIES e na capacidade que o FIES tem, sobretudo num primeiro momento, de animar ainda mais as educacionais. E, no entanto, você coloca, e esse é o segundo eixo que você separa, a sustentação do FIES como a sustentação de qualquer outro sistema de crédito endossado pelo governo que passa pela sustentação fiscal e o arcabouço fiscal do país. Porque o FIES pode ser lindo no papel, mas se não houver um controle das finanças e dos recursos públicos adequado, o tiro sai pela culatra. E aí você tem um efeito cascata e dominó. Inclusive a Cogna, você me corrige se eu estiver enganado aqui, foi, talvez inspirada pelo FIES, brincar de dar crédito pra molecada e quebrou muito a cara também, não foi? Salvo engano, um dos maiores desafios que a Cogna teve que manejar
foi uma concessão de crédito muito afrouxada, sem a mínima experiência com questão, por exemplo, de inadimplência, que basicamente implodiu o modelo de negócio e custou bastante tempo para reestruturar. Você está acompanhando a Cogna neste momento de reestruturação. Perfeito, Léo. Assim, então eu vou dar um breve histórico aqui da Cogna, que então era Kroton, né? Então eu vou chamar de Kroton, que é só o braço de ensino superior. A Kroton foi uma das instituições de ensino que mais se aproveitaram do boom do FIES, que a gente viu ali desde o primeiro mandato do governo Lula, mas principalmente até o fim do mandato do governo Dilma, quando as contas começaram a não fechar mais para o governo precisou fechar a torneira. E o que aconteceu? Ao longo desse período, então, de novo, voltando, imagina que enquanto você cobra, por exemplo, R$500 de um aluno pagante, né, que efetivamente que escolhe a instituição, o FIES paga para esse mesmo aluno que vem pelo programa FIES R$1.000 para educacional. Então era muito mais interessante você ter alunos FIES do que você ter alunos pagantes, porque o seu risco de crédito era praticamente zero, era risco país, e você recebia o dobro, então era receita dobrada sem risco de crédito. E aí o que aconteceu foi que a Cogna, no auge ali, a Kroton, né, no auge desses programas do FIES, chegou a ter mais do que 50% ou 60% da sua base de alunos FIES. Então, assim, era uma empresa que conseguia crescer a ritmo astronômico, assim, conseguia crescer ano após ano, gerava caixa pra caramba, ficou fazendo aquisições de outras educacionais, perpetuando o cenário de FIES, né? Então, comprando várias educacionais a múltiplos muito mais acentuados, né? Vale o destaque que Kroton, se eu não me engano, a máxima de Kroton, que virou Cogna, chegou a, acho que quase R$20, R$17, R$18, assim. Então imagina que esses múltiplos que estavam implícitos em Kroton estavam implícitos nas outras educacionais que a Kroton comprou ao longo desse caminho para acelerar o seu crescimento. E o que aconteceu foi que o FIES começou a desacelerar. Aí a Kroton, acho que já falei, né, que é uma das piores decisões que a empresa deve ter tomado com certeza, chegou e falou, bom, e agora? Se a gente não continuar com esse fomento de crédito, a gente não tem mais como continuar o nosso ritmo de expansão de base de alunos e de receita. O que a gente vai fazer? Então já que não tem o FIES, vamos lá dar crédito para os nossos alunos, né? A gente oferece um plano muito semelhante ao FIES, só que o dinheiro sai do nosso balanço. Então a gente que está dando crédito para o nosso aluno. Só que qual que é a diferença? Legal, o ticket médio continua o dobro, né? Que nem era o FIES. Só que o risco de crédito é todo seu. E aí, se o FIES estava sofrendo com inadimplência, imagina o que sofreu de inadimplência a própria Kroton na época, que estava dando crédito diretamente e não recebia esse dinheiro, né? Então, isso foi o gatilho para o começo da decadência de Kroton, porque aí você começou a não receber mais dinheiro, você começou a ter fluxo de caixa negativo, você expandiu muito e já não estava conseguindo encher essa estrutura educacional com alunos, porque sustentável, porque a economia entrou num ponto de aumento de desemprego, então de redução de demanda. O ciclo econômico se inverteu. De redução de demanda por ensino superior. Então, assim, a Kroton foi ladeira abaixo justamente por conta dessa queda do FIES e a tentativa de compensação dessa queda do FIES com o PEP, que era o programa de financiamento próprio da Cogna, da Kroton. E aí o que acontece é que a gente nunca investiu em Kroton, né, nesse meio do período, porque a gente já imaginava que era algo insustentável. Só que, se você pegar esse processo de turnaround ali que começou em 2020 da Cogna, o que acontece é que hoje esse PEP não existe mais, e ele já representa pouco da receita, porque ainda tem dos alunos anteriores que estão para se formar, mas não entram mais alunos novos com financiamento privado. E o FIES, que chegou a representar 60%, hoje representa menos de 10% da receita da Cogna, entendeu? Então hoje a empresa já está muito bem ajustada para surfar um ciclo sustentável de crescimento de alunos pagantes, pura e simplesmente, que é o que permite essa sustentabilidade do negócio. Só que, se vier um FIES, você tem um impulso maior no curto prazo, que pode acabar atrapalhando no longo prazo de novo, né? Afinal de contas, a história política tem que ensinar alguma coisa, né? A gente já viu aonde isso chegou, mas, de novo, não pelo mérito do programa em si, e sim pela falta de sustentação fiscal por outras escolhas equivocadas e desleixos que aquele momento da história política brasileira e do contexto econômico brasileiro definitivamente não favoreceu. O chat mais democrático do mercado financeiro vai se movimentando. Putz, um monte de comentário bacana aqui. Primeiro deixa eu priorizar os que tem a ver com Cogna. Chega aqui, por exemplo, o perfil FM, frequência modulada. Ei, garoto, tamo junto. Ele vai lá e escreve: Cogna vem melhorando fundamentos já faz um bom tempo. Descontada, independente de Lula eleito ou não,
com ou sem FIES, ou mesmo ProUni. E aí o glorioso FM dá sequência no raciocínio aqui e coloca: quem está comprando Cogna, acreditando que o FIES ou qualquer antigo programa volte da mesma forma, na minha opinião, não sabe o que está fazendo. Cogna, penso que é buy, ou seja, compra, independente do cenário presidencial. Pode haver um incentivo mais enxuto na educação. A galera está especulando porque só o nome do Lula no cenário do futuro em si já poderia trazer de volta um estímulo para educacionais. Mas separa muito bem o joio do trigo o perfil FM e entende que Cogna vale a pena independentemente do desfecho eleitoral. O que aproxima a visão dele é a sua, porque você não está em Cogna, gestor fundamentalista que você é, por especular como é que vai se dar a eleição 2022. Você está em Cogna porque você tem acompanhado um turnaround de fôlego da empresa, certo? Perfeito. O racional dele é o mesmo racional que o meu. Assim, eu acho que uma volta do FIES é uma opcionalidade para o caso de Cogna, mas para mim ele é bom independente do cenário eleitoral. Aí a gente tem aqui, ó, deixa eu ver quem mais. O Richer Mendes falando de Light 3. Nós tivemos Leve 3 e Light 3, como alguns dos papéis que foram comentados aqui. O Ike Grafista, em cima daquela nossa conversa eleitoral de outrora, Carlos, ele escreve assim: como bem disse Nietzsche. Não, peraí, deixa eu até tirar a trilha, porque filosofia merece espaço aqui, ó. Ike Grafista, como bem disse Nietzsche, um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Então, que não sejamos instrumentos de ninguém. Quem mais, ó? O Paulo tá por aqui, ele já tá olhando mais para uma perspectiva de retorno do Lula, pensando no destravamento de orçamento em torno da educação. Um abraço para ele. O Ítalo Balbi também chegou aqui para agregar, mandou um opa, tamo junto. O Vinícius Subtil, falando aqui de um professor contribuidor, o glorioso Wilson Ramires, tá falando do FIES, etc, etc. E, ele tá fazendo referência aqui ao Wilson Ramires, mas mais cedo o Dr. Carlos Suslik fez uma crítica parecida em relação ao FIES, no sentido de que o programa facilitou muito o acesso dos jovens estudantes ao ensino superior e, no entanto, também se traduziu com uma diminuição de qualidade do ensino superior gigantesca, muito mais quantitativa do que qualitativa, que fez com que muita gente pegasse o canudo do diploma e fosse trabalhar em empregos que não condizem com o investimento de 4 ou 5 anos em bancos de faculdade. O Vinícius bebe as mesmas águas aqui. Quem mais? Cláudia Stuck. Simone Tebet condicionou apoio a Lula com promessa de investimento massivo em educação. É um bom ponto. Aliás, essa foi uma das sinalizações da semana mais fortes para Lula. Eu diria que os apoios de Lula estavam meio que contratados, apesar do apoio envergonhado de Ciro Gomes. Todos os apoios que vieram nesta semana até aqui são apoios contratados. Não há uma grande surpresa. Só que o discurso da Simone Tebet adotou um tom e uma veemência talvez maior do que aquela que se esperava em prol de Luiz Inácio Lula da Silva. E a Cláudia nos lembra que um dos pontos que ela mais enfatizou foi o ponto da educação. Muito bem, senhoras e senhores, continuem participando, hein? Mandem aqui que o programa é nosso. Paulo Henrique Moreira está aqui falando de Conga La Conga. Para os íntimos, Cogna virou Conga. No nosso WhatsApp, mandar um abraço pro Fabrício Almeida. DDD 11, ele fala de São Paulo. Adoro o programa de vocês. Carlos, o que você tá achando que as commodities vão fazer aí nos próximos dias? Ele tá falando do preço das commodities. E aí tem um gancho valioso, mandar um abraço para ele. Tem um gancho valioso que é o petróleo. Tá todo mundo muito de olho no petróleo essa semana, com as idas e vindas da OPEP, aquele jogo cansativo de morde-a-sopra. Já aproveita e traz o seu panorama das commodities, Carlos. Perfeito, Léo. Eu acho que tem um impacto que um impacto mais genérico nas commodities, que é a questão do enfraquecimento do dólar, né? Então, a gente vendo esse movimento de enfraquecimento do dólar ao redor do mundo, isso tende a apreciar as commodities de uma forma geral, né? Acho que esse é o primeiro panorama que vale o destaque. O segundo ponto é a questão, falando de petróleo, né? Isso a gente já trouxe aqui, já bateu na tecla algumas vezes. As relações de oferta e demanda de petróleo, elas continuam bastante complexas, né? A gente não teve expansão de capacidade por um bom tempo, a demanda continuou crescendo, a gente tem ainda essa questão dos conflitos, a gente tem um claro posicionamento da OPEP de qual preço incomoda eles, né? E esse preço é mais alto do que eu imaginava, por exemplo. Eu achei que o preço que incomodava eles seria mais na casa dos $70 e passou de 90. E não tá bom. Já não tá bom. Então, isso é um importante suporte para o preço do petróleo daqui em diante. E nesse preço, as petroleiras vão continuar gerando bastante caixa. Então, eu acho que tem alguns pontos, até vale um destaque aqui, Léo, claro, para dar esse panorama de commodity. Ontem eu estava no evento da CBA, né, que é a Companhia Brasileira de Alumínio.
E durante esse evento, um funcionário da McKinsey lá no exterior trouxe um estudo falando especificamente da dinâmica do preço do alumínio, mas eu acredito que isso se estenda para grande parte das commodities metálicas, né? Tá. E a grande questão é a seguinte: quando a gente olha para essas commodities, o nível de estoque nessas commodities está muito baixo. A gente viu uma correção relevante no preço das commodities metálicas desde março, ali, quando deu aquele pico com o estouro da invasão da Rússia à Ucrânia. E depois disso a gente viu um arrefecimento nos preços, né? E grande parte desse arrefecimento, eu vou falar aqui de alumínio, não sei se vale para todas, tá? Mas grande parte desse arrefecimento ele vem do mercado financeiro e não do mercado físico, tá? Então, quando ele trouxe ali da LME, que é a bolsa de commodities lá de Londres, ele trouxe a relação de posição dos fundos de investimento long e short em alumínio e como que está o saldo, né? E a gente vê que grande parte dessa queda do preço do alumínio, e de novo, eu imagino que se estenda a muitas das outras commodities, ele está muito mais ligado à questão dos fundos estarem net long, ou seja, com posição líquida comprada em alumínio, e agora, até final de setembro, está com posição net vendida, líquida vendida, ou seja, tem mais gente vendido em alumínio no mercado futuro do que gente comprada. Então isso foi um dos principais drivers para o preço do alumínio. E por que isso, né? Porque o que os investidores estão especulando é justamente a desaceleração da demanda por conta da desaceleração econômica que pode impactar o mundo inteiro. E que viria por consequência de uma forte elevação dos juros que está sendo necessária para manejar a inflação. Perfeito, Léo, exatamente isso. E o que acontece nesse racional, né? Só que a oferta continua bem complexa, principalmente na questão do alumínio, porque você tem o custo da energia, que é uma indústria de intensa energia. Então o que a gente tem visto é que, quando a gente fala de mercado físico, trimestre após trimestre, os estoques estão reduzindo. Ou seja, os dias os dias de alumínio disponível em estoque estão reduzindo cada vez mais. E então a grande conclusão ali é que essa queda nos preços, ela vem muito mais porque ela está olhando só um lado da moeda, que é o lado da demanda, e está esquecendo o lado da oferta, que continua com bastante problema, entendeu? Então, as perspectivas para eles, tá? Quando a gente fala de commodities metálicas, falando de alumínio especificamente aqui, é que esse ano e ano que vem a gente ainda deve ver os preços relativamente pressionados, digo, nesse patamar, por causa dessa atenção maior com a demanda, mas o mercado físico vai se sobressair ao longo do tempo, então a gente tende a ver uma guinada nos preços depois, de meio de 2023 para frente, por conta do mercado físico, que é o que realmente ocorre, né? Sim. Oferta e demanda dos metais. E acho que isso vale para quase todos os metais, tá? Então, as relações as assimetrias nas commodities, elas estão, de certa forma, favoráveis. Pode ser que continue pressionado por algum tempo, tá? Então, enquanto a gente tiver essa preocupação com desaceleração econômica, mas falando ali a médio prazo, tende a ter uma recuperação nos preços das commodities. Para eu te complementar, eu acho que se o seu racional, até com base no que você leu e trouxe como referência, está muito apoiado nesse ciclo altista de juros, que por sua vez resfria a atividade, desaquece a economia a nível global, e aí depois a ideia da recuperação, a grande pergunta de alguns bilhões de dólares é: até que ponto vai esse ciclo altista, por quanto tempo ele vai ficar em patamares elevados para segurar o aquecimento econômico, para aí a gente ter essa volta, esse retorno de um parâmetro mais saudável de preços. Agora, de tudo que você falou, tem outro ponto que eu acho saboroso de salientar, de passar um marca-texto. E assim, a OPEP+, dá vontade pra caramba, hein? Pra pedir mais e mais, porque 90 e poucos dólares, foi pra 93 dólares o barril. Vou até fotografar no momento. O petróleo Brent, pessoal, nos seus contratos próximos do vencimento, já estão os contratos com o petróleo Brent a 94 dólares. E não tá bom pra OPEP+, pelo menos no jogo do morde e assopra, no balão de ensaio que essas reuniões também configuram. Então, 94 tá pouco ainda pelo cartel, precisa subir mais. A gente já está vendo algumas casas, inclusive, estimarem que o petróleo Brent deve ir para a faixa dos 110, dos 115, num horizonte não tão distante. Bom, e aí, para além, né, para coroar tudo isso aí, esse mar de complexidade, você falou, por exemplo, do preço alto da energia, que em especial no caso do alumínio deixa complexo a precificação dele, a guerra está em curso. E o Vladimir Putin, a cada minuto que passa, tem menos saída ou recuo honroso. A saída honrosa tá muito difícil, porque tá tomando um nó militar que ele, no auge do orgulho, não calculou.
São 12h40, deixa eu mandar um super abraço aqui, ó, pro Rodrigo Milan. O Milan faz uma crítica interessante, ele tem a história política em favor dele pra escrever o que escreve. Ele pegou o gancho aqui no que eu tava falando da Simone Tebet, que no ponto retórico, discursivo, cobrou do Lula compromissos com a educação pra condicionar o apoio. E aí o Rodrigo Milan escreve assim, MDB usando verbo em educação como motivo de apoio. Me engana que eu gosto. O MDB sempre angariou cargos. Quando eu digo que o Rodrigo tem a história a favor dele para escrever o que ele escreve, é porque ele tem razão. O MDB sempre foi um partido situacionista, bailou conforme a música com quem tivesse na cadeira da presidência da República, soube se amalgamar ali nas estruturas de poder e invariavelmente tinha influência, se não a maior influência nas composições. É uma provocação trazida pelo Rodrigo. Que mais, ó? O Ike Grafista, fiz parcial em Via nos R$ 3,85. Ike, eu não sei o teu preço de entrada, mas considerando que Via é o segundo papel que mais sobe, tá avançando 7% agora, em 3,80. Menina até engasgou do outro lado lá. Em 3,86 agora, 7% de ganho. Imagino que você tenha feito uma linda fotografia hoje, um abração. Quem tá por aqui também é o Legan. Vocês são demais, bom trabalho. Valeu, tamo junto. Quem mais tá por aqui, ó? O Marcelo Paes, o Pepe... Falando aqui que o Pepe é pior que alguns cartéis aí. Valeu, um abraço, Marcelão. O Enes Neto também tá por aqui mandando um boa tarde. No chat da Station, a galera também pode participar, é o que faz o glorioso Carlos Hilton Santos. Ele pergunta sobre Trade 3. Trade 3 não tá entre os papéis que o Carlos monitora, então a gente deve essa pra você, Carlão. E ele fala de NBR 32. Ó, desses 3 papéis que pintaram leve 3, certo? A gente teve... Ó, o Marlos Gavioli também tá por aqui. Valeu, Marlos, um abraço. Então a gente teve Leve 3, a gente teve NBR 32, Carlos. Como você é um rapaz estudioso, não sei se você tá com algum desses papéis no seu radar. E para além desses 2, eu vou resgatar um terceiro aqui que eu cheguei Light, a citar. Né? Isso, Light 3. Foram os 3 papéis que pintaram. Você tem alguma hipótese, insight, sugestão de leitura em relação a algum deles? Bom, acho que eu vou começar por Light. Acho que sai fora disso daí, assim. Ainda mais nesse momento, né? Ó, já falam que a Light vai melhorar e que vai ganhar eficiência. Algum tempo. Deve fazer um... Pergunta pro Hugo depois. O Hugo acompanha mais tempo essa história. Deve fazer no mínimo uns 20 anos. Então, não sei se vai ser agora, sabe? Eu acho que tem tanta oportunidade de empresas boas, bem estruturadas e com problemas menos complexos para resolver na bolsa que investir em Light aí por conta do cenário eleitoral, acho que não, assim, eu não escolheria, tá? Acho que não dá pra falar que não vale a pena, mas eu não escolheria esse papel tendo pra outras compor o meu patrimônio. Aí depois, em BR, é a BDR do Banco Inter? Isso, e NBR 32. Eu acho que tem um bom gatilho aqui agora, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de fintechs, o mais importante, eu não acompanho o Banco Inter muito a fundo, tá? Acho que vale esse o primeiro destaque. Então eu não sei como é composta a carteira de crédito do Banco Inter. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando a gente fala de fintechs, né, a gente tem 2 drivers aqui que jogam um contra o outro, tá? O primeiro driver, que é macro, é a redução nas taxas de juros, e como essas empresas têm múltiplos altos e duration longa, esses papéis tendem a se beneficiar muito bem de um fechamento da curva de juros, que é o que tende a acontecer agora nos próximos períodos. Então é um papel que pode surfar uma alta boa do ponto de vista de risco não diversificável, né? De beta do mercado. Elas têm um beta maior do que o Ibovespa. Falando de fundamento, é por isso que eu falei da carteira de crédito. O que acontece, né? O que vai acontecer com as fintechs, eu imagino, nas demonstrações financeiras dos próximos períodos? A questão é, os índices de inadimplência e de PDD das fintechs, ele sempre foi subestimado, não porque tá errado, tá? Mas por quê? Porque a carteira crescia muito rápido, né? Então você estava sempre mostrando um PDD e uma inadimplência em cima de uma carteira muito menor do que a carteira que você estava no momento que você divulgou esses dados, entendeu? Porque a inadimplência, vamos supor que para facilitar, eu sou um banco, você tomou empréstimo comigo hoje, tá? E aí daqui a um ano você inadimpliu comigo. Só que daqui a um ano eu já dei crédito pro André também. E aí, inadimplência só da sua carteira. Só que não deu tempo do André não me pagar, se ele não vai me pagar, né? Então, bola assim, de neve. Então, a inadimplência acaba sendo muito subdimensionada porque a carteira cresce muito rápido. Essa é a grande questão. Com o aumento na inadimplência do sistema de uma forma geral e com uma redução no crescimento das carteiras, que é o que está acontecendo nessa desaceleração das fintechs e de sobra de dinheiro das fintechs,
porque a gente pode ver uma surpresa negativa na inadimplência desses papéis, tá? Das carteiras de crédito. E isso, com certeza, afeta. se vier maior do que o mercado espera, isso vai trazer uma reação bastante negativa para os papéis dessas companhias. Então, é muito importante a gente entender a composição da carteira de crédito desses bancos, aí de novo voltando para o Banco Inter, porque eu imagino que, tá, mas eu não tenho certeza, que a carteira do Banco Inter ela é composta majoritariamente por crédito imobiliário. E se for isso, é ótimo, porque é um crédito de duration bastante longa, onde as pessoas priorizam o pagamento, né? Porque a gente está falando de moradia. E aí o Banco Inter, de certa forma, estaria protegido e seria um bom cavalo para surfar os próximos anos, porque ela já foi bastante massacrada aí nos últimos períodos e já está num valuation que é explicável, né? Antes estava em valuations que não eram explicáveis. Ok. Mas se a composição da carteira dela for majoritariamente cheque especial, cartão de crédito e assim em diante, aí eu ficaria de olho nessa questão dos fundamentos. Perfeito. Aí faltou Leve 3, mas você tá no lucro já, né? Leve 3. Tem algum insight para a Leve 3? Leve 3 faz tempo que eu não acompanho o papel, né? A Leve 3 é a Metal Leve, que é uma empresa de... Isso. Ela fornece peças automotivas para motores a combustão, né? E é uma empresa que costuma ser bastante defensiva, tá? Eu não sei como que ela tá hoje, mas ela é uma empresa desalavancada, que paga dividendos legais, assim. E, se eu não me engano, grande parte da operação dela está no Brasil. Ela exporta também, mas ela não tem fábricas fora do Brasil. Se for isso mesmo, eu acho que é um papel que está relativamente bem protegido, tá? Até porque ela tem questões contracíclicas, que é o seguinte: quando você tem alta produção de veículos novos e venda de veículos novos, ela consegue direcionar uma maior parte da sua produção para as montadoras, efetivamente. E quando a gente está num ciclo econômico adverso, ela opera também no mercado secundário, ou seja, no mercado de reposição de peças. E aí, como você tem menos compra de automóveis, você tende a ter mais demanda por reposição, por manutenção de carros. Então ela acaba tendo esse componente que, de certa forma, um contrabalanceia o outro, né? Então nunca é uma empresa que vai dar uma porrada no ciclo econômico, mas também nunca é uma empresa que vai acabar sendo muito machucada por conta do ciclo. Por isso que você classifica mais como defensiva a característica da Metal Leve, indústria brasileira fabricante de autopeças. A sede fica lá em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Alô, Mogi Guaçu! Uhul, Mogi Guaçu tá com a gente com certeza também na audiência aqui da TC Rádio. Deixa eu mandar um abraço pra nossa super galera. O povo tá empolgado aqui, viu? Tá participando bastante, é assim que a gente gosta. Que é bom. Exato. O Ike Grafista nos complementou aqui, ele falou: Léo Levati, muitos analistas dizem que o impacto real no fornecimento global de petróleo, mais baixista, pode ser menos significativo, já que alguns membros já estão bombeando bem abaixo do anunciado como corte. Isso é uma provocação bem legal. Inclusive hoje, no Expresso da Manhã, mais cedo, o Felipe Coleta inaugurou o comentário dele nas nossas primeiras notícias, ainda no Morning Call, nessa direção. Ele falou que o corte é de 2 milhões de barris anunciados agora por dia, né, em novembro, mas que na prática o que a oferta está entregando já vai mais ou menos nessa toada ou até menos do que ela. Então acho que a provocação do Ike Grafista acaba indo na mesma direção. Deixa eu mandar um super abraço aqui, para o Rodrigo Milan, que segue desenrolando aqui no chat, assim como o Lisandro. Lisandro fala muito de XP. Boa tarde, o que vocês podem dizer da XP? Mandar um abraço para ele, vou deixar o Carlos à vontade, tem 200 comentários aqui, aí você elenca um papel sobre o qual você queira falar. O Ertli, nos R$5 eu faço parcial de Via. Via agora tá em 3,86, tá na máxima intradiária, 7% de ganho. No chat da Station, deixa eu mandar um abração pro Thiago Dicaraí. Não sei se é essa a pronúncia, Thiago Dicaraí. Tô na área, valeu Thiagão, tamo junto. Ele pergunta, essa eu vou te repassar, até porque é um dos assuntos que você se predispôs a comentar. O que esperar do payroll amanhã? Então já prepara aí que é essa que eu vou te endereçar como próxima, mas eu quero antes registrar um abraço pro Super Rodolfo de Borba, Leuk, que tá por aqui, abraço pra galera aí, valeu Rodolfão, tamo junto. O Marlos Gavioli, Conga rumo aos 10, ele tá dizendo aqui. Ainda falta chão, hein, mas tá em 3,15, quase 8% de ganho. Um abração pro Marlos. Payroll amanhã. A semana, do ponto de vista internacional, tá amarrada por causa disso. Tá todo mundo esperando a fotografia do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Amanhã nós vamos cobrir, hein? Não vai perder a hora. Expresso da Manhã começa às 8h15 e tem os dados do payroll, cobertura especial, não perca. Diga aí, Carlos. Bom, Léo, acho que assim, primeiro vale o destaque que esse dado vai mexer muito com o mercado, né? Principalmente se ele vier em desacordo com as projeções.
O meu ponto sobre o payroll, e nem é esse, mas acho que nos próximos que a gente tem que ficar de olho, eu acho que em algum momento, não sei se nesse, a gente vai ter uma surpresa positiva do ponto de vista de mercado. desaceleração, de mercado, não de economia real. Não de economia real. Porque, para quem acompanha, sei lá, para quem recebe fatos relevantes ou notícias de empresas americanas, toda semana sai notícia das grandes empresas americanas anunciando planos de redução de custo e de congelamento de contratação. Essas empresas, claro que elas não formam toda a economia americana, mas elas têm um peso relevante na contratação na economia americana. Então, eu imagino que em algum momento esses tipos de medidas vão começar a impactar os dados de payroll, tá? Essas medidas têm sido anunciadas nos últimos meses, então não é algo instantâneo, mas em algum momento isso vem para o payroll, porque você vai simplesmente retirar vagas de contratação dessas grandes empresas, de tecnologia, de varejo e assim em diante, e inclusive pode gerar algum movimento de demissões, tá? Então, eu acho que, não sei se vai ser nesse payroll, imagino que talvez não, mas daqui em diante, em algum momento a gente pode ter um payroll bastante aquém do esperado por conta desse fator. Eu vou colocar uma pimenta aí nessa gloriosa panela de pressão, literalmente lá pro Fed. É o seguinte, hoje nós tivemos a divulgação dos seguros-desempregos nos Estados Unidos. E veio mais forte do que imaginado. Salvo engano, o consenso era 208, vem 219, 223 mil. Enfim, você teve aí 20 mil, em média, 20 mil pedidos de seguro-desemprego a mais do que os imaginados. Se tem mais gente pedindo seguro-desemprego, tem menos gente trabalhando. Então é o mercado de trabalho desaquecendo. Se isso for, digamos, a ponta do iceberg, o filme que você acabou de sugerir, ele vai se confirmar cada vez mais nas próximas fotografias. É a tua hipótese de trabalho com base nessas evidências aí. Ou seja, amanhã você acha que a gente pode ter uma primeira fotografia de um payroll que sugira um desaquecimento e que, em teoria, por consequência, modere o tom do Federal Reserve. Perfeito, Léo. Eu imagino que isso pode acontecer, já claro que não em grande magnitude, mas em menor magnitude isso pode acontecer sim, já nessa sexta-feira, né? E uma consequente mudança ou abrandamento aí nos discursos dos dirigentes do Fed. E fora isso, ainda tem toda a questão do descontrole do nível de endividamento das taxas das dívidas, né, que subiram muito nos Estados Unidos, e o Fed com certeza está de olho nisso, porque caso continue esse descontrole nos mercados de high yields, né, onde os prêmios de juros estão muito superiores ao Treasury, aumentando, onde no mercado de hipotecas, que também tive uma alta muito grande, e o Fed sabe que se ele não controlar isso vira uma bola de neve, a hora que começa a não ter pagamentos de uma coisa e de outra, aí você desestabiliza a economia. Então, acho que o Fed está muito de olho e pronto para, em algum momento, amenizar o tom. E os diretores têm feito o que sempre fazem nessa altura do campeonato com os microfones da imprensa, né? Um balãozinho de ensaio aqui, um balãozinho de ensaio ali. É o mandato não oficial do Fed. O mandato oficial do Fed é perseguir a menor inflação a pleno emprego. É isso. O mandato extraoficial é ver se os mercados estão reagindo bem. Deixa eu falar só que o yield de 10 anos está em 3,8%. Uma alta de 4 pontos base hoje. 3,8% é porrada. Tudo bem que é um retorno médio anual no horizonte dos próximos 10 anos, mas nada bem que esteja nesse patamar para um país cujo retorno médio anualizado está longe de ser esse em termos padrão. São 2h50. Deixa eu te contar o segredo. São 2h54. Nós vamos ter que acelerar. Deixa eu pegar carona aqui no Rafael, o Rafa, com o Super PH aqui. Ele tá perguntando sobre Gafisa, o que é um gancho pra gente falar do setor de construção. E você me trouxe aqui um ponto importante no bastidor. Você falou, zeramos a posição em construção civil. Foi uma tremenda porrada que o senhor pegou, né? A gente entrou em MRV, salvo engano, em 8 e saiu a 12. E Cury, praticamente dobrou Cury. Foi por causa disso que você zerou essas posições. Isso, na verdade só uma correção, a gente diminuiu as posições, né? Zerar não, até porque eu ainda vejo muito, mas assim, a gente tava com 12% em construção civil, agora a gente tá com 7 ou 7,5%. A gente reduziu consideravelmente, Cury a gente zerou, tá? Acho que já não tem mais... Assim, é uma boa empresa, um carrego muito bom, mas já não tem tanta simetria no caso de Cury. A gente comprou ela 6,18, né? Normalmente as teses duram na minha carteira, mas Cury não conseguiu durar porque a gente comprou a 6,18 e vendeu ela agora quase R$13, né? Então
foi aí 100% de alta nesse período muito curto, que acabou reprecificando muito o papel, né? Claro. Obviamente. A MRV a gente continua positivo, mas a gente reduziu a posição e a gente está agora com um pezinho, já faz um tempinho de novo, em alta renda, mas muito pontual, e depois eu já pego até o gancho para a Gafisa, tá? Eu imagino que assim, na verdade a gente reduziu essas posições, por exemplo, em MRV, porque a ferramenta indicou que tem uma perda de momento agora, ainda mais depois desse grande rally que a gente viu, né? Mas a gente está disposto a voltar porque os fundamentos ainda são bons, apesar de que os resultados do terceiro trimestre não devem vir tão bons quando a gente fala de MRV especificamente, então isso é um vento contra no prazo. Mas, assim, a parte de alta renda, que aí você envolve Lavi, que é o que a gente tem, e Gafisa, que é a questão da pergunta, ainda é necessária muita cautela com relação ao nível potencial de distrato que essas empresas podem ter, ao nível potencial de inadimplência que essas empresas podem ter na venda dos seus imóveis, né? E isso pode acabar atrapalhando. Assim, o cenário para incorporadoras de alta renda, ele já não está tão positivo quanto o que a gente viu em 2020 e 2021, tá? Porque a gente teve um boom de lançamentos e agora a gente já está vendo até uma certa correção nos preços de alguns imóveis, tá? Verdade. Fora a perda da capacidade das famílias de pagar as suas parcelas, ainda mais com a taxa de juros no patamar que estão. E vale a questão que teve também aquele financiamento que era IPCA+, né? Que é uma bomba, né? Então, quem pegou o financiamento IPCA+, deve ter sofrido muito nos últimos períodos. Então, assim, alta renda, eu acho que tem sim um movimento macro para acontecer, né? Principalmente com esse fechamento da taxa de juros, tanto da taxa Selic quanto da curva da ponta longa da curva. Isso tende a beneficiar o setor de uma forma geral, então é o risco do setor que vai de uma forma geral. Mas falando de fundamento, é muito bom selecionar. Assim, eu não selecionaria Gafisa, tá? Eu ficaria com os melhores players do setor. Então, Cyrela, EZTEC, Lavi, que eu gosto muito, e alguns outros poucos nomes que já comprovaram uma capacidade de execução independente do cenário, tá? Players que tiveram mais dificuldades de fundamentos, a Gafisa é uma delas, eu prefiro ficar fora. Eu acho que o setor tem upside, eu não apostaria minhas fichas na empresa que teoricamente tem mais upside, porque está mais barata, mas que tem mais chance de ficar para trás também, porque não está muito redonda do ponto de vista dos fundamentos. Este é Cacastrute, que faz o seu destaque final com base na fotografia atual da nossa alocação de recursos. E olha como nós está. 2% de caixa, ou seja, nada. Tua ferramenta deve ter berrado. Você compra, agora é a hora. Porque você lembra que tem uma ferramenta estatística em que o Carlos se apoia para nortear um pouco da percepção dele de timing, para fazer as compras seguindo sempre os preceitos fundamentalistas. 2% de caixa só me leva a concluir que a ferramenta gritou. E aí nós temos nos Estados Unidos 5,5%, Brasil 92,5% de alocação. Aí nós temos, fotografia, aí você faz o seu minuto final em cima disso. Agropecuária, 8%. Utilidade pública, 11%. Bancos, 15%. Banco do Brasil manda um abraço. Materiais básicos, 12%. Serviços educacionais, Cogna, 6%. Construção civil, 7,5%. Saúde, 8%. Bens industriais, 2%. Aluguel de carros, não andou esse setor, hein? Até hoje não andou esse setor. Locadora de veículos, 7%. Tem muita casa que começou a colocar como recomendação. Comércio, 12%. Comércio é sinônimo de varejo aqui, né? No teu racional. E aí, Carlão, destaque final então, em cima de uma alocação de recursos que me obriga a concluir que o momento é de compra. Eu acho que vem o destaque que a gente vem trazendo há algum tempo já, que é a questão do fechamento da curva de juros e da retirada de um movimento, de um evento de incerteza, que é a eleição, está cada vez mais próxima do fim. Isso tende a retirar prêmio da curva e, tirando essa eleição da frente, eu imagino que o principal driver vai ser realmente o driver macro do Brasil. É claro que se a gente não tiver nenhum cisne negro lá fora, né, que sempre tem a chance, e isso deve direcionar muito bem o desempenho dos papéis, principalmente os papéis que são muito sensíveis à curva de juros e que ficaram para trás, né? Então o varejo a gente está muito bem posicionado, até dessa parte de saúde, desses 5% são Panvel, que é varejo de saúde, né? Então, se você pegar assim, a gente está mais ou menos com 17% alocado em varejo hoje. Movida é um papel muito sensível a juros também, Ambipar um papel muito sensível a juros. Então a gente tem Cogna, a gente já comentou extensamente aqui, então a gente está bem posicionado na questão de economia doméstica. A gente só reduziu taticamente construção civil, que talvez agora não seja o que vai melhor performar ali dentro dos setores potenciais. Não significa que não vai subir.
Carlos Castrucci, super obrigado, meu irmão, tamo junto. Uma linda semana pra nós. Quinta-feira que vem estaremos de volta pós-feriado, porque quarta-feira que vem é feriadão. Mas na quinta-feira trabalhamos, ou se trabalhamos. E aí a gente vai com os 10 mil deles. Vamos ver se a gente incorpora pra 11 mil, hein? Tá cheirando 11 mil, já estamos com 10.600. Falta pouco pros 11. Um abraço, Carlos. Valeu, Léo. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui mais uma vez e participaram. Continuem sempre participando. Quando eu conseguir responder as perguntas de vocês, vai ser um prazer. Até semana que vem e um abraço. Esse é o Carlos Castro. Não tá disputando o segundo turno, mas tá com uma fala doce de político. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Vocês são a razão de ser do nosso trabalho. Eu também não me candidatei, mas com esse texto eu poderia ir longe. Você continua com a gente na TC Rádio. E o Gabriel Medina vem aí com a Beatriz Langella e com toda a equipe. A Mariana também, claro, mais nova figura que passou a integrar o Expresso da Tarde. E ao lado do nosso André Luiz, o André Dias, vão inaugurar mais um capítulo da cobertura dos mercados. Obrigado a todos, um grande abraço. Juízo! Tchau! Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.